Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Explica Bitcast. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Eduardo Jatahy. Acho que muitos de vocês já conhecem, ele é o fundador da Eulen, antes trabalhou na Foxbit. Eulen tá bem... O pessoal está procurando informações, vamos dizer assim, né? Por conta de toda a história do Pix, The Pix é o Pix descentralizado, etc. Então, conheci ele agora no Paraguai comecinho de outubro, comecinho de setembro, final de setembro. Foi um cara que, assim, não conhecia, a gente... Acho que dá para falar que teve uma empatia, assim, imediata. Então, cara, é um prazer conversar com você pela primeira vez, assim, num podcast. Poxa, a honra é toda minha, Caio. Fico honrado aqui de estar presente. E, poxa, o que você representa para o ecossistema, agradeço demais aí você abrir espaço, que eu puder ajudar, explicar e estamos aqui juntos. Vamos conversar. Boa. Cara, o primeiro passo que eu costumo fazer com um convidado que está vindo a primeira vez num podcast que eu gravo vamos assumir que tem um pessoal que não está tão presente na bolha no dia a dia e talvez não conheça o Eduardo Jatahy. Então, assim, conta um pouco quem é você, assim, sabe, o que você estudou, com o que você trabalhava, sabe, qual era a sua trajetória antes de descobrir o Bitcoin? Claro. Caio, a minha formação sempre foi na área financeira. Minha primeira faculdade foi economia. E eu saí da faculdade de economia bem keynesiano, devo ressaltar. E foi graças à internet que eu mudei essa visão. A internet me salvou. Eu comecei a entrar em grupos libertários e de escola austríaca e apanhei com os meus argumentos fracos daquela época, né? E acho que quando você tem honestidade intelectual, você diz, poxa, tem sentido o que esses caras estão falando, eu vou dar uma lida nesses livros aí. E foi aí que eu meio que mudei a minha visão política e econômica, né? Eu, do ponto de vista de carreira profissional, eu trabalhei na Ernst Young, eu fui auditor financeiro da Ernst Young por muitos anos, foi lá que eu fiz minha formação corporativa, por assim dizer. Eu já tinha trabalhado antes, mas foi com a empresa do meu pai sempre foi empreendedor, eu aprendi muita coisa assim da minha vida também, vendo as dores que ele passava como empreendedor, todos os acertos e os erros. E quando eu estava na Ernst Young, eu acho que eu validei muito da minha formação profissional. Eu também fiz contabilidade enquanto eu estava na Ernst Young, virei contador também. E aí eu saí da Ernst Young em 2012 para empreender. E inocentemente, achando que era uma coisa simples. Em 2014 eu estava quebrado. Basicamente, eu já tenho aí a experiência de um cara quebrado que já quebrou na vida. E alguma das lições interessantes foi nessa época, foi bem nessa época que eu comecei a virar libertário também. Eu sempre digo que eu sou um dos libertários da Dilma, né? Porque, para mim, o negócio que eu tinha era muito relacionado a real estate, né? A parte de construção, e que era coisa de automação e tal. E estava muito quente na época áurea ali, né? Mas era tudo fantasia, era tudo artificial, era um financiamento, era um Estado puxando um setor. E normalmente o real estate é um dos setores numa recessão que sentem. E eu tentando entender tudo aquilo, aí eu vi as explicações da escola nessa época e comecei a entender. E foi por aí que eu conheci o Bitcoin. Eu comecei a conhecer o Bitcoin lendo do Fernando Urich no Instituto Mises Brasil, né, em 2014, 2015. E aí eu já tinha casado nessa época e eu cheguei para minha mulher e falei, olha, eu acho que isso aqui é game changer, eu acho que isso aqui vai mudar. Eu lembro até hoje a palestra que eu disse, cara, não vou mais trabalhar com legacy, né, com nada relacionado a finanças tradicionais. Quando eu assisti uma palestra do Andreas Antonopoulos, né, o guru do Bitcoin na época, onde falava, e ele tinha uma palestra lá que é Bitcoin is Punk Rock, é o nome dessa palestra. Eu vi essa palestra inteira e disse, cara, realmente isso vai mudar esse modelo. Assim, Satoshi Nakamoto abriu a caixa de Pandora, você não volta atrás. Você não consegue guardar de volta tudo que saiu, entendeu? Então,
nessa hora que eu disse, vou dedicar minha vida aqui a isso aqui, porque eu acho que isso aqui é a segunda internet que eu estou vendo passar na minha vida. Eu era muito novo quando a primeira internet, né? Em 98, 99, eu vi a internet acontecer e tudo aquilo acontecer na minha frente. Eu era novo, não estava entendendo nada, mas agora mais eu disse, cara, isso aqui vai ser uma mudança no mesmo nível no mundo financeiro. E foi daí que eu disse, cara, vou entrar de cabeça. Então, eu virei bitcoinheiro aí em 2015, em 2016 eu decidi focar totalmente a carreira nisso, e aí eu entrei na Foxbit em 2016, depois de ter tentado um processo seletivo no mercado Bitcoin para analista de atendimento, cara. Tentei como analista de atendimento lá, e o Rodrigo Batista até me entrevistou e disse, cara, já tá aí, olha o teu currículo aqui, cara, teu currículo financeiro aqui, por que eu vou lhe contratar como analista de atendimento? E eu disse, pô, Rodrigo, cara, quero entrar nesse mercado, cara. Aí ele não rolou ali, mas depois rolou, né? A história continua depois. Aí no dia seguinte eu fui com uma carta de recomendação e bati lá no coworking que ficava a Foxbit, e eles pegaram, assim, no dia seguinte, de tarde, eles estavam me chamando. Eu disse, cara, eu trabalho de graça aí para vocês, eu só quero entrar no mercado, eu quero trabalhar com isso. Felizmente, Caio, eles me contrataram, não foi de graça, eu tinha uma remuneração, mas eu entrei lá como controle, aí virei CFO da Foxbit, virei sócio, e aí eu entrei no mercado, e desde então nunca mais deixei de trabalhar com Bitcoin, com criptomoeda e relacionados. Então, eu acho que é o mercado que eu escolhi para minha vida, para minha carreira, é onde eu sinto meus propósitos sendo realizados. Então, depois da Foxbit, eu montei um negócio chamado Gleam, que era um negócio de remessas usando criptomoeda. A gente fazia um processo que comprava gift card nos Estados Unidos, era bem interessante na época. Aí eu dei exit desse negócio em 2021. E aí eu fui convidado. Aí, quando eu saí, eu fui procurar o que tinha no mercado. E eu entrei como CFO na Digitra.com, que é outra exchange, tocada pelo Rodrigo Batista, do mercado Bitcoin lá, que eu falei lá em 2016, né? Então, aí depois eu saí em 2023 da Digitra.com, a gente fez um downsize lá, aí eu tive... Já era o segundo bear market que eu passei por essa experiência, né, de downsize. Eu digo, cara, é uma experiência que a gente tem que ganhar muita experiência nesse mercado, nesse sentido, cara, de entender que vai chegar o bear market, faz parte desse nosso mercado, e você não pode criar uma estrutura de custo que não sobreviva ao bear market, né? E aí essa lição, felizmente, eu acho que agora eu estou finalmente aprendendo essa lição. E olha que eu estou falando como CFO, que é o cara que não gosta de gastar, tá? Imagina a galera que não é CFO, que a rasgação é maior ainda, né? Mas aí eu tirei do papel em 2023 a ideia da Eulen e do ThePix. Era uma ideia que eu já vinha pensando há anos, tá? Basicamente desde quando a gente começou a falar com o regulador, com a Receita Federal, principalmente lá em 2018, a gente já estava falando com a Receita Federal na Foxbit, e que isso culminou com a IN 1888, que agora virou a Decrypto. Mas eu disse, cara, temos que tentar procurar uma solução que remedie ou tente diminuir, né? Eu sempre digo, eu acho que não existe bala de prata nesse mercado. Existe, assim, segurança e privacidade são layers. Você vai tentando fazer vários layers para chegar, talvez, diminuindo os riscos e endereçando eles. Então, foi uma solução que foi a solução do ThePix, foi a solução que eu tentei encontrar para melhorar um pouco a situação do nosso mercado, né? Perfeito. Cara, você cobriu muitas coisas, eu vou querer pensar coisas específicas que você falou. Primeiro, eu sempre gosto de conversar com as pessoas daquele momento que cai a ficha, sabe? Que tem aquele estalo mesmo, o momento ahá. Para mim, eu lembro claramente que foi vendo um podcast do Saylor com Raul Paul. Você comentou aí que foi essa palestra Bitcoin e Punk Rock do Andreas. Você lembra o que tinha nessa palestra que fez virar a chave para você? Cara, eu me lembro demais que tem uma frase na palestra que o Andreas Antonopoulos falava assim: o Bitcoin não vai bancarizar as pessoas. Porque naquela época tinha uma coisa muito de bancarização. Bancarização das pessoas, não sei o quê. O próprio movimento do Pix foi muito isso, né? Mas ele fala assim: Bitcoin is not going to bank everyone. Bitcoin is going to unbank, né? Vai desbancarizar todo mundo. Ele dá um exemplo assim, cara,
no exemplo que ele deu, em 10 anos, naquela palestra, foi 2015, um moleque numa comunidade pobre em um país desenvolvido vai ter no celular dele uma casa de câmbio, uma corretora de ações, um banco de depósitos e pagamentos. E, cara, é exatamente isso, cara. Um P2P plugado na Binance já tem tudo isso. Ah, mas aí tem uma questão regulatória. Aí pode entrar nesse outro aspecto. Mas o ponto é, tecnicamente falando, o cara é hoje, com celular, tudo isso. Tudo que há 10, 15 anos atrás só podia ser uma entidade, tinha que ser depósito, outra entidade tinha que ser câmbio, outra entidade. O cara, via cripto, né, via Bitcoin, e via tudo que ele criou em torno dele, ele já é tudo isso. Então, eu digo, cara, quando cai a ficha assim, cara, é a internet. Por quê? Porque se você for pensar no caso da internet, fazendo um paralelo, eu me lembro de mais de uma propaganda nos anos 90, tinha uma propaganda da IBM, se eu não me engano, que era a foto de um senhorzinho ali no Oriente Médio, e a frase assim em cima, 90% das pessoas nunca fizeram uma ligação internacional, 90% da população mundial. E embaixo, e provavelmente nunca irão fazer, conheça a internet. Cara, eu me lembro dessa propaganda, cara. Eu disse, cara, a mesma coisa que essa tecnologia está trazendo. 99% das pessoas do mundo nunca fizeram um câmbio. Mas elas estão integradas na economia global. E provavelmente elas nunca irão fazer. Por quê? Porque chegou uma tecnologia que mudou tudo. Que você não precisa mais ter os conceitos cambiais de décadas atrás. Então, essa hora que eu disse, cara, o game mudou. Agora, de fato, a internet do dinheiro chegou. E isso muda as formas que a gente transfere valor de um para os outros. Né? Boa. E, cara, nesse momento de transição, assim, entre empreender, Ernst Young, etc., para querer vir trabalhar no ecossistema do Bitcoin mesmo, quais foram as principais dificuldades que você acha que você enfrentou nessa transição, sabe? O que você, sei lá, tipo, talvez achou que ia ser mais fácil e acabou sofrendo um pouco o atrito da transição, assim? Cara, eu acho que principalmente a questão... Quando você quer trabalhar muito por propósito, você pode estar sacrificando ganho financeiro de curto prazo, principalmente. Porque se eu fosse para o mercado financeiro, eu tenho certeza que eu teria... E se eu fosse calcular o acumulado durante todos esses anos, provavelmente eu teria ganhar muito mais dinheiro, ainda mais se eu usasse isso para comprar Bitcoin, do que estar trabalhando no setor, né? Mas a verdade é... E aí eu acho assim, o custo de oportunidade é complexo. O custo de oportunidade é complexo. Mas no final, cara, é isso, né? It's only money, né? No final. Então, eu acho que a principal dificuldade foi essa. De você sacrificar a lógica tradicional do Fiat, ali de, cara, vou ter um emprego, uma carreirinha ali bonitinha, blá, 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 e vou para a loucura, e ainda mais quando você está falando de empreender, vou para a loucura da incerteza, né? Assim, sempre não ter, cara, eu não sei o que é que vai acontecer nos próximos 3 meses, como é que o negócio vai estar vivo daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né? Na Ernst Young, cara, você tinha um plano de carreira de até 18 anos para frente, né? Sei lá, cara, esse ano você vira isso, esse ano você vira, até daqui a 18 anos você vira sócio, pronto, dando tudo certo. Cara, tá bom, eu acho que tem pessoas que têm esse perfil, na verdade, talvez a maioria das pessoas, não, vamos dizer assim, não seja natural do ser humano ter o perfil empreendedor, ou pelo menos seja uma minoria. Hoje eu acho que é uma minoria que de fato tem um perfil empreendedor, mas cara, eu tô certo que, até talvez porque eu vi meu pai ser empreendedor, acho que essa coisa é meio de dentro, sabe? É difícil de explicar. Não, eu entendo. Eu tive pai e mãe empreendedores, irmão e irmã empreendedores, então para mim, assim, a liberdade do tempo, você poder, pô, sexta-tarde eu não quero fazer uma reunião, eu quero ir para o sítio e trabalhar no sábado, e você pode porque o tempo é seu, é algo que eu acho que tem um valor que não é material, mas que muda bastante, né? E assim, você saiu da Ernst Young, uma empresa, que você falou, extremamente tradicional, com maturidade, entrou no mercado cripto no Brasil. Como era o mercado cripto no Brasil em 2016? Qual era o tamanho do mercado Bitcoin? Qual era o tamanho da Foxbit?
Sabe, dá um panorama de uma década depois, praticamente. Tem muita gente que não estava no mercado nessa época. Eu diria que 90%, 95% do pessoal que está escutando a gente nem imagina como era. Então, dá um panorama de como era nessa época. Cara, resumindo, era tudo mato, né? Assim, os volumes eram bem menores, cara, era bem menor do que o número agora. Quando você olha assim, você entra aqui eu vejo muito na Livecoin, né? As exchanges, o volume de cada um. Cara, era assim, 1/1000 do que a gente tem de volume agora, né? Ou mais, talvez eu esteja. Eu me lembro demais quando a gente comemorava passar, sei lá, caramba, fizemos 100 milhões de reais no semestre, cara, caramba, entendeu? Cara, isso, em um dia a Binance faz 4 vezes isso, né, aqui no Brasil. Então, o número virou outro, de fato. E eu acho assim, mas assim, para mim a principal questão que eu senti que mudou muito foi a questão da institucionalização, porque no caso do Brasil especificamente, quando eu entrei, também estava ocorrendo um momento de formatação de fintechs e instituição de pagamentos, né? Tanto que a gente está agora abrindo a Eolen, a gente está abrindo em breve vou estar divulgando isso mais publicamente, mas apesar que vai sair aqui no vídeo, mas a gente está abrindo uma estrutura também na Argentina, e o mercado argentino me lembra muito que era o Brasil há 10 anos atrás, assim, a estrutura bancária e tudo mais. Mas, de qualquer forma, tinha muito mais desafio com os bancos do que a gente tem hoje. Não tinha API, era um lixo a conciliação. E isso e o banco não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo. Cara, falar de Bitcoin, o cara já achava que era golpe de pirâmide. Porque, de fato, sempre teve pirâmide. Esse sempre foi o principal problema, ao meu ver, do mercado. Disparadamente. Quando eu entrei, a pirâmide que estava famosa era uma tal de Miner World. Era que estava pegando no momento. E, cara, e o brasileiro é bom nisso, né, Caio? Nossa, como o brasileiro sabe dar golpe, bicho. Como o brasileiro é bom nisso. Então, eu disse, cara, felizmente, eu entrei numa empresa com a Foxbit, que eles sempre tiveram essa pegada de seriedade, de ser contra pirâmide. Eu sempre tive isso muito forte, até hoje carrego muito forte na Eolen, de cara, minha principal preocupação é não deixar esses bandidos entrarem no ecossistema, né? Mas é isso, naquela época, esses caras sempre atrapalharam a seriedade do nosso ecossistema. Eles são um câncer naquela época, hoje eu acho que já mudou um pouco, mas naquela época eles eram o câncer do nosso ecossistema, disparado, assim. E os bancos sempre tinham muita resistência, né? Cara, eu sou até hoje bloqueado no Itaú. Eu e todos os sócios da Foxbit são bloqueados no Itaú. Foram para um blacklist eterno lá. Eu não sei nem quando é que vão tirar. Um dos sócios do Itaú investiu na Distra e eu ainda sou bloqueado no Itaú. Então, por quê? Porque nessa época, cara, não interessa se você está fazendo sério ou não. É todo um bandido na visão do cara lá do compliance. Entendeu? Então, a gente teve um momento de muita resistência. Até encontrar bancos que fossem mais, que entendessem, principalmente bancos mais novos, bancos digitais. Me lembro demais que o Banco Neo foi um dos primeiros bancos que realmente abraçou o nosso mercado. Aí teve outro como o Banco Genial, que hoje é o Genial, né? Na época era outro nome. Até esqueci o nome, cara. Peço desculpa aí, pessoal do Genial aí. Esqueci o nome da anterior. Então, assim, tem vários bancos aí que foram... E hoje você tem um sistema bem mais sofisticado, até porque tecnologicamente o sistema financeiro brasileiro, do ponto de vista tecnológico puro, né? Não estou falando do ponto de vista de segurança, a gente pode entrar nesse aspecto, mas do ponto de vista de tecnologia, é um dos mais avançados de fato. A tecnologia financeira no Brasil, inclusive com o próprio Pix, avançou demais e hoje o nível de integração é milhões de vezes melhor do que era há 10 anos atrás, incomparavelmente melhor. E pensando num ponto de vista mais regulação, assim, tipo, quais foram os principais desafios do começo da Foxbit e como o mercado amadureceu desde então? Assim, imagino que vocês tinham que tomar, sei lá, prestar atenção em coisas da Receita, em coisas do Banco Central, mas acho que, se não me falha a memória, ainda não existia aí N1888 e nem várias outras normas. Então, como era nesse aspecto regulatório? A Receita já tinha dado uma normativa de como fazer o reporte, acho que lá em 2015, 2014, não me lembro a data exata, mas já tinha normativa. Sempre foi muito
naquele início era muito confuso. Eu lembro demais que eu, como contador, tinha discussões com o Antônio Vicente, da Valor Contabilidade. Ele até hoje falo com ele. A gente tinha discussões de conceitos de ciências contábeis, né? De discutir, cara, como é que contabiliza isso? Aí começou, e o mercado que sempre vem com uma coisa maluca, o que é o lending, aí começa yield, aí começa não sei o quê, aí entra no DeFi, aí que você muda o entendimento contábil e evolui, né? Então a gente estava muito nessa fase ali, em 2016, 2017, de entender a parte contábil. E o regulador, quando ele começou a falar com a gente, e nesse caso a Foxbit sempre esteve muito bem relacionada com, vamos dizer assim, com bons advogados, então sempre teve um espaço muito aberto de conversa com o regulador, tanto que eu me lembro até quando começou a se discutir a formação da AB Cripto na época, e tipo, eu, né, é um dos caras, devido a meu pensamento mais velho, sempre falei de autorregulação das empresas, né, autorregulação de mercado, que é a única que eu defendo até hoje, certo? Mas é isso, eu acho que a regulação foi ficando cada vez mais rígida. A IN, eu sou um crítico voraz da IN e da Decrypto. Eu acho assim, nós temos um problema sério de segurança de dados no Brasil. A gente tem incapacidade, ou, vou dizer o termo certo, incompetência das entidades públicas com dados. Então, quando a IN saiu, a minha principal crítica é isso. Quem vai proteger esses dados? Porque dados agora têm, de fato, valor monetário. Porque você não está soltando nudes das pessoas. O cara entrou dentro do negócio e pegou seus nudes. Beleza, isso é chato, é ruim, é terrível. Mas agora é dinheiro mesmo. Bitcoin é um dado que é dinheiro, de fato. E agora você joga isso na Deep Web, porque é isso que acontece na prática. Quando vai para a receita, isso já vazou, e já vazou várias vezes. E aí tá lá falando quanto cada um tem de Bitcoin, quanto cada um comprou de Bitcoin, isso está na Deep Web, junto com o seu endereço, junto com todas as informações da sua vida. Para mim, o problema principal de tudo isso é o OPSEC. Eu nem entro no aspecto tributário, nem nada disso. Para mim, isso é secundário. Para mim cara, você está, de fato, correndo risco de vida por causa de incompetência dessas entidades, entendeu? Então, como já aconteceu, já tivemos casos de sequestro, já tivemos casos de pessoas ameaçadas, já tivemos pessoas assassinadas no Brasil, já tivemos casos de pessoas que tiveram que fugir do Brasil. Então, assim, nós estamos num país inseguro. Eu digo assim, nós temos insegurança jurídica e pessoal, né, no Brasil. Então, ao meu ver, bem, eu estou dando uma opinião pessoal, mas o ponto tentando olhar mais do ponto de vista factual, foi isso. Foi ficando, ao meu ver, a regulação. Porque desde muito tempo as exchanges têm um comportamento, principalmente as brasileiras aqui, de se preocuparem sim com compliance, de se preocuparem sim em fazerem, vamos dizer, se protegerem de acusações de lavagem de dinheiro e tudo mais. Esse comportamento é comum no nosso mercado, é um comportamento que, cara, ninguém gosta. Não importa se você trabalha com cripto, com ouro ou com bolinha de gude. Se está passando muito dinheiro na sua conta, você vai ter medo de sobrar para você. Então, pessoas sensatas vão fazer algum comportamento de proteção, né? Vai para advogado. Então, desde que eu entrei, sempre teve acompanhamento de advogado, sempre tentando fazer a melhor política de anti-lavagem de dinheiro e tudo mais. Só que para o regulador isso não é o suficiente, né? Porque não é uma questão, Caio, sendo bem sincero, de promover o melhor ambiente. É questão de controle, essa é a verdade. Perfeito. Cara, e considerando todo o tempo que você ficou na Foxbit, assim, o que você acha que foram os principais aprendizados que você teve, assim? Porque você já tinha uma trajetória no mercado tradicional que você já tinha bastante bagagem. Então, eu imagino, assim, que, sabe, você não era um estagiário que estava uma esponja aprendendo tudo do zero. Mas, com certeza, tem peculiaridades no nosso ecossistema que são muito diferentes do ecossistema tradicional. Quais são essas principais coisas que te chamaram a atenção no tempo da Foxbit? Cara, eu acho assim, como assim, eu vim de uma formação mais corporativa, empresa grande, né, apesar de que eu tive, né, quebrei com negócios meus e tudo mais, mas o ponto é que uma startup, a pegada é muito diferente. E quando você está crescendo, e principalmente naquela época, eu acho que na década passada, o dinheiro estava mais barato, ou seja, a galera investia em projetos
mais malucos, amalucados, passamos aí, né, o dinheiro teve muito essa filosofia, né, aquela build fast, break things e tudo mais, e eu acho que isso acabou gerando várias hypes, né, vários movimentos que passam informações erradas no longo para o empreendedor, né? Então, por exemplo, você começa a ver o volume crescendo malucamente, você diz, cara, vamos dominar o mundo, contrata, mas, cara, isso é só um ciclo que depois vem e cai tudo de novo, e aí, às vezes, você não tem um crescimento sustentável. Então, assim, a principal lição disparada que eu tive disso é de você ter um controle muito forte do seu custo, especialmente o custo fixo, para você não estar tomando uma decisão errada por causa de que a informação está vinda de um ciclo de alta. Então, por exemplo, na hora que o Bitcoin bateu na época, eu me lembro demais, cara, o Bitcoin saiu de $1.000 e pouco no ano e foi bater em 19 mil durante o meio do ano. Foi um volume maluco, de caramba, que coisa doida. Aí depois voltou para menos de $2.000, entendeu? Cara, o bear market foi assim, então a gente teve que demitir gente pra caramba, e assim, foi a primeira grande lição que eu tive no setor, sabe? Tipo, de você se preocupar com o crescimento sustentável. E é uma filosofia que eu vejo mais relacionado a Bitcoin do que a altcoin. A altcoin é muito mais hype. Os projetos relacionados à altcoin são muito mais dependentes dessa hype. Os projetos relacionados ao Bitcoin eles não crescem na velocidade desses outros golpes, mas eles são mais sustentáveis. Mas isso é doloroso, porque o empreendedor quer crescer, né? E só que nesse mercado, quando você está querendo fazer uma coisa sustentável, você tem que construir cada tijolinho. No tempo, você vai ter um castelo, mas o ponto é ter muita paciência, cara. Assim, a filosofia do build fast, break things, quando você está lidando com dinheiro, eu não acho que se aplica perfeitamente. Cara, uma coisa que eu vivia bastante na BIPA, e que eu sei que é uma realidade do mercado do Bitcoin também, é isso, basicamente isso que você falou, que querendo ou não, o volume, o fluxo de clientes chega muito de acordo com o ciclo de hype do mercado e não necessariamente de acordo com, sei lá, campanhas de marketing, mudanças no produto, coisas que dentro da empresa foi produzida para conseguir se diferenciar. Vocês sofriam isso na Foxbit também? O que vocês tentavam se diferenciar, sabe? Como vocês pensavam vamos tentar deixar nosso fluxo de caixa de uma maneira menos cíclica, não vamos ser refém desse ciclo de commodity digital que, no fundo, é como é a receita de uma exchange hoje em dia. Eu acho que hoje no mercado, é por isso que o mercado foi muito para a parte de câmbio, de pagamentos internacionais usando cripto, porque você pega um fluxo que é mais constante. Né? Porque o cara precisa girar o negócio dele, então ele precisa pagar fornecedor. Então é um fluxo um pouco mais estável. Mas mesmo assim não muda o fato de que em momentos de hype, o volume cresce malucamente e depois ele acaba e cresce tudo, né? Então é muito difícil, tá, Caio? Você não ser só, vamos dizer, reativo ao mercado, você realmente ser proativo, você, cara, eu vou trazer cliente além do crescimento natural do mercado. O que eu acho, que é por isso que eu falo do longo prazo, no final o ativo vai virando reputação. Quem está tratando, nunca foi sacana com os clientes, nunca roubou ninguém, nunca foi piramideiro, nem nunca mais, ele é um cara que no tempo vai ganhando reputação, as pessoas vão confiando e vai ganhando reputação, vai confiando. Então eu acho assim, é meio que um teste de resistência, sabe? No tempo. E aí você acaba sendo beneficiado por isso, conforme cada ciclo vai acontecendo. O que eu sinto que é difícil nisso que você falou, porque assim, tem aqueles jargões do mundo de startup, né? Sei lá, no fundo você está descrevendo um pensamento de, puta, a gente não precisa crescer mais rápido que todo mundo, a gente precisa fazer um devagar e sempre sustentável. Que o pessoal vai chamar de uma startup camelo e não uma startup que busca ser um unicórnio. Mas, assim, isso é contra todo o pensamento de VC, né? Que quer um crescimento muito rápido, que quer, deixa eu pulverizar meu investimento em 100 startups diferentes, se uma der vezes 1000, compensa as outras que não deram certo. Então, rola aí no fundo, um grande desalinhamento de interesse, de incentivo, porque o VC quer
quer o hype, o máximo de hype possível, Exato. e quer talvez incentivar as shitcoins para elas terem mais hype, para trazer mais volume, né? Por isso você vê mais dinheiro indo para shitcoins, para esse projeto. Porque o cara quer vender na alta, né? Basicamente é isso. Então, um projeto de Bitcoin é mais difícil, tanto que você tem menos VCs focados em Bitcoin Only. Tem muito mais aí na shitcoinagem. Só que, assim, cara, são os incentivos. Quando você pega dinheiro de um VC desse tipo, ele tem advogados muito melhores que os seus. Ele vai lhe travar de uma forma que, se você não entrar nessa onda, ou você quebra, ou, cara, ele vai fazer você entrar na onda, senão você está fora, pronto, é isso. E o VC de Bitcoin, ele tem que ter um pensamento de longo prazo. É diferente, você falou bem isso, são filosofias muito diferentes. E quando eu falei para os meus anjos, né, quando eu comecei eu chamei alguns anjos, cada um para investir. Para quem está escutando a gente, anjo não é para quem o Jataí reza todo dia à noite. Anjo é um tipo de investidor no comecinho da trajetória de uma empresa. Exatamente. Então, quando eu comecei a Eolin, eu fui procurar investidores anjos. Aí que entra a questão da reputação, fica mais fácil com a reputação. Tipo, o cara que diz, já tá aí, confio em você, tá aqui, tô mandando. Manda aí a wallet. Eita, tá bom, beleza. Mas o ponto quando eu procurei esses investidores anjos no início, eu deixei muito claro, cara, eu não sei se isso aqui vai virar um unicórnio, não é meu objetivo, o meu objetivo é atender o indivíduo soberano. Assim, eu tinha uma missão muito clara na Eolin. Depois que eu li o livro Sovereign Individual, eu disse, cara, eu quero atender o indivíduo soberano. No tempo, eu acho que isso é um processo, até mesmo histórico, que demora muito, mas no tempo vão existir uma quantidade de indivíduos soberanos que vai fazer esse negócio talvez virar um unicórnio. Mas pode ser que seja depois que eu já estiver morto, entendeu? Pode ser que seja intergeracional, seja para os meus filhos ou seja lá quem estiver assumindo esse negócio no futuro. Mas o meu ponto eu não estou preocupado, cara, em atender as massas. Eu te juro. Eu acho que também, eu devo falar aqui uma coisa meio pessoal. Eu fiquei tão decepcionado com as massas na época do Covid que eu não quero mais atender as massas. Então, assim, eu acho que eu disse, cara, realmente não estou preocupado, não é meu foco, hora nenhuma, poxa, eu quero fazer um negócio para massificar. Cara, eu quero fazer um negócio para atender indivíduos que querem soberania. Pronto, é isso. Né? Esse é o nosso foco e quando vender isso para um VC, pô, você não está pensando em escalar para centenas de milhões de pessoas? Não, cara, isso te juro que não passa pela minha cabeça, hora nenhuma. Nem sonho com isso. Então, é difícil vender isso, né? Para o VC. Para o VC que está acostumado com esse hype que você falou aí, né? Mas cara, é aquilo, né? Poxa, quer dizer que seu negócio dá lucro? Cara, meu negócio dá lucro, tu acredita? Né? Tipo, falar para o VC, cara, eu tô com um negócio que dá lucro, tu acredita nessa loucura? Não estou precisando captar, né? Não estou desesperado para captar. Né? Então, é um mindset diferente, cara. É diferente. E eu acho que é um mindset mais de acordo com o Bitcoin, né? Que é a questão do longo prazo, preferência temporal e tudo mais. Boa. Cara, vamos aproveitar o gancho que você deu do que te inspirou a criar a Eulen e o The Pix, que é o Indivíduo Soberano, primeiro livro fantástico, acho que todo bitcoinheiro deveria ler. Dá um zoom in mais de como o livro te inspirou e quais problemas a Eulen via The Pix tenta resolver para o indivíduo soberano. Assim, o livro o Sovereign Individual, né? Ele é um livro, estou aqui dando uma opinião bem pessoal, né? Cada um pode ter a sua. Mas ele basicamente fala da mudança da era industrial para a era digital e como isso se relaciona com a violência, né? A violência dos mais poderosos. E na era industrial, o modelo de Estado-nação funcionou porque era fácil usar da violência contra uma entidade física parada ali, que era geradora de recursos, era a fábrica, né? E nesse livro ele aborda, poxa, mas agora que tudo está se digitalizando, agora na era digital o ativo vai ser digital, o ativo ele é volátil, ele é flexível, ele muda de canto para canto na hora que quiser, e o Bitcoin representa bem isso. Porque ele falou isso antes de existir o Bitcoin, né? Esse cara escreveu isso antes de existir o Bitcoin. E ele fala que isso muda a forma de governança social, né? Os Estados-nações, como a gente conhece, ele
vai entrar em crise, e a gente já está vendo, na minha opinião, a gente já está vendo essas crises. Realmente, não estou dizendo que não vão cair atirando, tá? Eu só acho que eles todos não vão conseguir se adaptar ao mundo da era digital. Todos eles estão deficitários, todos eles estão quebrados na prática. Assim, qualquer pessoa que coloque na matemática o que qualquer Estado ocidental é hoje, todos estão quebrados. Todos estão quebrados. Até do ponto de vista atuarial, né? Não se sustenta Seguridade Social e Previdência Social. Ponto. Né? Mas o ponto desse livro, então isso vai colapsar alguma hora. Não sabemos quanto tempo vai demorar. Agora, o ponto desse livro é que você vai ter alguns pontos do mundo, e vai começar a crescer, que vão tratar as pessoas, né, não como vassalos e escravos para se explorar, mas sim como clientes. E eu acho que a gente já percebe isso em algumas localidades. Novamente, nada é... Eu não quero entrar numa falácia do Nirvana, cara, não é perfeitamente um ancapistão, né? A falácia do Nirvana é, se não é perfeito, não faço, né? Tipo, percebo isso com algumas pessoas na comunidade. Cara, se não é exatamente do jeito que eu penso, eu não vou fazer. Cara, você vai falar do Nirvana, a gente está no mundo real, não adianta, a gente tem que fazer o que é possível, né? Mas eu acho que eu já percebo alguns países tendo essa pegada, né? Especialmente países menores, El Salvador, o próprio Paraguai, Portugal até recentemente, apesar de que está tendo umas mudanças agora, mas você percebe esses países, eles querem trazer talento, eles querem trazer pessoas produtivas, eles querem trazer pessoas com ativos. E hoje o ativo é digital, então o cara leva o ativo com ele para qualquer canto do mundo, né? Então, isso que eu disse, cara, realmente, isso é um processo histórico que demanda décadas, talvez séculos, para isso concretizar, mas eu quero estar do lado, né? Eu quero estar servindo essa galera que está fazendo esse movimento de se tornarem clientes de, vamos dizer, estados mais preocupados, de fato, em servir como se fosse uma empresa e não como um estado soberano, autoritário, como a gente está acostumado. Então, beleza, isso é o lado do livro, né? Aí eu me inspirei querendo dizer, poxa, eu acho que esse movimento está acontecendo, eu acho que isso de fato está acontecendo no mundo, e eu quero criar uma empresa para atender essas pessoas produtivas, essas pessoas que novamente, ser uma pessoa, ao meu ver, um indivíduo soberano, não é só questão de dinheiro, não é? Por exemplo, eu acho que tem muitos Faria Limers que não são indivíduos soberanos. Eles estão totalmente escravos do sistema fiduciário, eles não têm opção de sair, né? Eu acho que, às vezes, sei lá, o pipoqueiro pode ter mais potencial de ser um indivíduo soberano do que um Faria Limer, entendeu? Por quê? Porque é um cara empreendedor, é um cara que se vira ali, é um cara que consegue resolver. Então, esses indivíduos que eu me preocupo. Então, perceba, não estou preocupado com as massas, né? Eu estou preocupado em procurar esses indivíduos no mundo inteiro e atendê-los, né? E falando da Elne especificamente, tem nessa missão em mente, né? Depois que eu li esse livro, eu disse, cara, formatei a ideia na minha cabeça e disse, qual produto que eu posso tentar criar para tentar ajudar de alguma forma os indivíduos soberanos? Porque, para mim, o Bitcoin, para mim, é a ferramenta de soberania máxima que a gente criou, né? Nós, seres humanos, né? Mato Satoshi criou. Então, que hoje a humanidade tem acesso. Cara, o que é que eu posso fazer para auxiliar esse processo? O que é que eu posso fazer para tentar diminuir os problemas que podem ser causados a indivíduos soberanos? Foi daí que surgiu uma ideia, essa ideia eu tenho há muito tempo, desde a época da IEN, eu ficava, cara, como é que eu, dentro da legalidade, entrego um serviço para a pessoa de forma que ela chegue no Bitcoin com o máximo de soberania possível, né? Novamente, dentro da legalidade. E foi daí que surgiu o DPix. O DPix é um token que está indexado ao real, então ele é 1 para 1 com o real, ele é mantido o preço com o real, e a gente começou a fazer na rede Liquid por causa das propriedades que a rede Liquid tem, como, por exemplo, o Confidential Transactions. Eu consigo fazer o tracking de para onde eu envio, e de fato você consegue ver os endereços na Liquid, né? Mas eu não consigo fazer um freeze dos ativos no endereço, e eu tampouco consigo saber quantos tokens tem naquele endereço uma vez que eu enviei. Então, isso é um elemento que dá muita soberania para o usuário, dele saber quanto é que é o saldo dele poder fazer o que ele quiser com o saldo dele poder fazer os movimentos que ele quiser fazer, de forma que nem eu, como emissor, consiga saber.
E eu sempre digo assim, e eu não posso ter esse poder, porque se eu tiver esse poder, eu vou ser capturado. Eu sempre trabalho com a possibilidade, cara, de ser capturado. O que é ser capturado na minha visão? É ser capturado por agentes formais ou informais que me forcem a passar todos os dados que eu tenho. Isso é ser capturado. Né? E se eu for e é uma possibilidade real, obviamente. Se um cara chegar aqui e dizer, você vai ter que me falar isso aqui, abra seu computador e mostre tudo, um cara mais forte que eu, vamos dizer assim, eu vou ter que fazer, cara. Não tem opção. Né? Não me esperem de mim um heroísmo de, eu vou aqui para a guerra. Não vou fazer isso. Tá? Eu vou seguir a regra que me mandarem fazer. Eu tenho que fazer. E aí, então, para eu me proteger disso, eu tenho que criar produtos que me impeçam de ter informação sobre o que o cliente tem, sobre o que o cliente faz com saldo. Então, ou seja, para mim, eu quis dar uma soberania parecida com sacar dinheiro no caixa rápido. Então, a gente tentar fazer o máximo parecido com isso. Então, quando você vai no caixa rápido, tá lá o seu CPF que você sacou dinheiro no caixa rápido. Não tem nada de errado nisso. Você pega esse dinheiro e você tem uma forma soberana de você interagir socialmente, que é, cara, você entrega o dinheiro para outra pessoa paga pelo serviço e tudo mais, e ninguém consegue ver o que é que você está fazendo com esse dinheiro. Né? No sistema financeiro legacy, tudo está aberto. Né? Todas as informações, não é que o governo consegue ver, os bandidos conseguem ver, porque o governo não protege os dados. Então, o meu problema com o sistema financeiro legacy é que ele está aberto para espião russo, espião chinês, para o PCC, todo mundo consegue ver as informações de todo mundo. Então, esse é o principal problema. Quando você, ao tentar dar soberania para as pessoas utilizando sistemas com mais privacidade, a gente está só tentando trazer normalidade para o mundo, na verdade. Porque o anormal é o que a gente tem. O anormal é esse sistema financeiro nacional brasileiro. Isso é o anormal. Né? Então, o DPix foi tentar trazer a experiência, tentar ao máximo, tecnologicamente falando, trazer a experiência de cash. Né? E as pessoas deveriam ter esse direito. Né? As pessoas deveriam ter o direito soberano de fazer o que quiser com o patrimônio delas. E deveria ter boa fé de, cara, eu chegar no final do ano e faço a declaração do imposto de renda. O governo não tem que assumir que as pessoas estão mentindo. O governo deveria assumir, ou pelo menos é o que está escrito na lei, né? Ou pelo menos é os princípios de boa-fé dos cidadãos. Né? Então, tudo dentro da legalidade, mas tentando dar esse elemento de, vamos dizer assim, soberania ao usuário. Então, o DPix surgiu disso. E aí, Caio, beleza, criei o produto. A ideia foi formatada e criei o primeiro produto que eu acho que é para a Eolyn. Não é o único produto que a Eolyn vende, tá? Ela está fazendo outros produtos relacionados ao offshore, inclusive a outros países, mas o produto principal que a Eolyn vende hoje é o DPix, né? E aí eu pensei, qual vai ser o modelo de negócio? Como é que, beleza, tem um produto, tem a ideia, mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu faço esse negócio dar certo? Né? E foi aí que veio a modelagem do negócio, que eu disse, cara, quem é a pessoa que mais sofre hoje com todas essas regulações e com toda essa parafernália soviética que a gente sofre no Brasil? E aí a persona que veio na cabeça, cara, conheço há muitos anos, conheço eles desde o momento que entrei no mercado, são os P2Ps, que é os caras que estão tendo dificuldade de manter conta bancária, são os caras que estão tomando golpe pra caramba, tomando médio, tomando... E a minha expertise é esse lado, banking compliance. Eu fui CFO. Então eu disse, cara, eu produtizei meu conhecimento, né? Evidentemente com meu co-founder e com outras pessoas da equipe, e transformamos isso em uma solução para esse público, que eu acho que são as principais vítimas das regulações, né? Porque é o pequeno, é o cara pequeno que sofre com regulação, porque a regulação só existe para ferrar o pequeno. A regulação não existe para proteger investidor, ela existe para criar uma reserva de mercado, tirar os pequenos do jogo. É para isso que existe regulação, não existe para qualquer outro. Ainda eu uso mais, cara, toda a regulação da história humana só existe para isso. Mas, voltando, é isso. Então, o modelo de negócio foi, cara, eu preciso fazer um modelo B2B2C, porque eu não tenho como vender esse produto competindo diretamente com a própria Foxbit ou com Binance, que a galera tem propaganda em time de futebol. Eu não tenho esse dinheiro, eu tenho, sei lá quantos, posso captar com VC 10 milhões de dólares e eu ainda vou ser ninguém.
eu tenho que competir. Minha forma de chegar vai ser diferente, vai ser B2B2C. Eu vou atender um público que eu acho que não está atendido, que está carente de solução. Então foi esse o desenho, no final das contas. Perfeito. Cara, antes de me aprofundar mais no ThePix, eu tenho aqui várias perguntas sobre ele, eu acho que é interessante a gente fazer um panorama geral sobre as stablecoins, porque assim, muita gente tem na cabeça, quando a gente fala em stablecoin, a Tether e o USDT, né? Uhum. E aí eu queria saber, sei lá, primeiro pensando como tá, sabe, panorama geral, primeiro pensando em market cap, sabe, market cap da Tether, da USDC, isso te surpreende o quanto cresceu? Qual é o tamanho de mercado potencial da USDT, sei lá, stablecoins de dólar versus o tamanho potencial de uma stablecoin lastreada em real, ou seja, o ThePix? E também, assim, querendo ou não, o modelo de negócio da Tether é fantástico, né? Que eles recebem dólar, eles fazem o lastro de 1 para 1 e eles investem nos títulos do Tesouro e ficam com esses juros, esse yield da diferença de um para o outro. O ThePix funciona assim? No fundo, vocês fazem investimento, sei lá, num CDB, numa coisa assim, e fica com esse delta que você ganha nas reservas de 1 para 1? Então, o ThePix hoje é um token diferente nesse sentido. Por quê? Porque por eu não confiar no Brasil, eu confio zero no Brasil, o Brasil é, afinal, Caio, você há de concordar comigo, o país da insegurança. Se você pensar em segurança jurídica, o primeiro país do mundo que você vai pensar é o Brasil. Pronto. É o sinônimo de insegurança jurídica é o Brasil. Né? Então, por ser o país da insegurança jurídica, desde o D0, eu nunca criei o ThePix através de uma empresa brasileira. Então, já começa aí a questão. O ThePix não é emitido por uma empresa brasileira. Né? A Eolien é um offshore. E o lastro do ThePix, a gente diversifica. Como é que a gente está fazendo? O ThePix hoje seria o que a gente chama de um token sintético, porque a gente está com lastro em diferentes ativos. Tá? Então, a gente tem lastro em dólar, a gente tem parte em ouro, tem parte em Bitcoin, inclusive. E a gente diversifica e a gente está operando via tesouraria para manter a paridade. Né? Então, faz basicamente ajuste de ativos e operando no Forex. Isso não começou assim no começo, principalmente no início. A gente realmente estava com o dinheiro na conta bancária, mas conforme a gente foi crescendo, eu entendo e a gente foi entendendo que a exposição foi ficando maior e a gente entende que é mais seguro, sim, virar um token sintético. E ao longo de 2026 a gente vai, inclusive, trabalhar, se necessário, fundo cambial ou coisas, inclusive, mais reguladas ainda, para a gente, até para eu dormir melhor, porque eu também quero ter certeza, eu fui auditor, né? Então eu quero ter certeza de que está auditado e tudo mais. Mas a gente é uma empresa de menos de 2 anos, não dá nem para pedir auditoria agora, né? Tá principalmente de Big Four, né? Mas, de qualquer forma, hoje, o ThePix especificamente é um token sintético. Os tokens que tem no mercado, a BRL1, BRLA, eles já são tokens que estão lastreados direto em reais, uma stablecoin normal, que nem Tether. Mas, minha experiência, e aí eu acho que quem trabalhou com Forex, assim, eu já operei Forex, então tenho pouca experiência nisso, não existe mercado, não existe market cap de moedas exóticas. Esse é o ponto. É ridiculamente baixo comparado ao dólar. O dólar é a referência. Então, assim, você percebe isso, inclusive, no nosso mercado. Basicamente, só tem market cap significativo, moeda, o Tether e o USDC, tudo que é relacionado a dólar. Por quê? Porque dólar é reserva de valor para a maior parte do mundo. Agora, reais é reserva. Quem quer dormir com isso? Entendeu? Então, é fantasioso quando eu vejo algumas pessoas chegam para mim e falam, cara, tem que sobreviver só do yield dos juros no banco. Cara, mas você nunca vai ter um market cap que vai pagar a conta, cara, porque ninguém vai querer ficar dormindo com reais. E sempre vai ser um market cap ridiculamente baixo, ou pelo menos comparado ao dólar, uma moeda exótica, como o Brasil como o real entendeu? E é uma moeda exótica da América Latina. Cara, o market cap do euro, de moedas lastreadas em euro, não é significativo, imagine do real. Entendeu? Então,
E aí eu também digo que é fantástico. Então, esse é o tipo, né? Essas stablecoins tradicionais, né? Stablecoins lastreadas em bondes, como é o caso da Tether, para esse modelo de negócio ser rentável, se você é uma moeda exótica, você tem de fato de ganhar no giro. Você não pode esperar ganhar no interest rate, né? No juros da Selic, por exemplo, né? Da Selic. Eu não consigo enxergar o negócio fechando só com isso. Existe gente que fala, não, mas você tem que conseguir pegar a parte da Selic e distribuir no token. Eu disse, cara, mas é mais fácil o cara ir lá e aplicar direto. Né? Aí teve outro que falou, não, mas o cara desbancarizado. Cara, tu acha que o cara desbancarizado está preocupado com a aplicação financeira? Tá? Começam umas coisas assim, né? Mas o fato é, a Tether tem um mérito, e assim, cara, surpreendente o trabalho deles, que eles criaram o dólar offshore, né? É muito mais fácil, né, Caio? O cara do Brasil, da Argentina, do Bangladesh, da Índia, da África do Sul, ou seja, o que a gente chama de Global South, né? Que é 80% da população mundial, ter acesso a Tether do que ter uma conta denominada em dólar. Volta para aquela questão que eu falei do câmbio lá no início, né? Ou seja, ter conta denominada em dólar, só uma elite financeira tem. Se você tem uma conta denominada, ou seja, eu tenho conta global do Inter, você faz parte de uma elite financeira. A grande parcela da população mundial não consegue ter isso. Agora, o Tether é acessível para essas pessoas. Então, o cara quebrou o que eu digo, é disruptivo o negócio, né? E assim, no futuro, eu acho, conforme o tempo passa, a gente vai começar a ver mais tokens sintéticos e quem sabe um dia a gente chegar ao ponto de ter um token totalmente lastreado em Bitcoin, que é o meu sonho. Eu acho que a gente não está nesse ponto ainda, tecnologicamente, do ponto de vista de liquidez. Tem que ter muita liquidez para sustentar isso. Mas o token lastreado em Bitcoin vai ser, ao meu ver, a forma que eu acho que em algum momento na história nós vamos ver muitos tokens lastreados em Bitcoin pareando com a moeda local de determinado país. Mas eu acho que é um processo que demora, que leva tempo. O Bitcoin talvez tenha que estar um pouco menos volátil para tudo isso acontecer. Talvez tenha que acontecer tudo esse caminho. Eu sei que hoje é muito difícil acontecer isso, principalmente com moeda exótica como o real. Por exemplo, a Terra Luna foi uma tentativa de fazer isso. E a gente viu que deu, tudo bem, o cara era golpista e tal, mas a tese era essa, vamos lastrear em Bitcoin e indexar com dólar, né? Primeiro, hoje existem algumas teses aí de tentar ainda fazer isso, mas basicamente eu acho que antes tem que surgir uma forte de dólar para depois surgir uma forte de moeda exótica. Perfeito. Cara, o nome The Pix, acho que fica bem clara a questão de descentralização do Pix, né? Que nem o DeFi é a descentralização das finanças tradicionais. Daí, eu também entendo que, assim, é o que você falou, você também quer dormir à noite e, para isso, uma estrutura que você tenha menos responsabilidade em cima do que está acontecendo é uma estrutura que deixa mais tranquilo, né? Então, eu queria te perguntar, o quão descentralizado realmente é o The Pix e como descentralizar ele ainda mais? Ou ele já é 100% descentralizado, na sua visão? Não, ele ainda é centralizado na gente, né? Principalmente a questão do lastro, né? Tem vários níveis disso aí. O primeiro nível que eu quis falar descentralizado é o seguinte, como é que eu faço o equivalente a cash, né? Cara, se você pega o cash no caixa bancário, eu quis fazer essa mesma funcionalidade, você pegar o dinheiro e eu não ter como impedir você de usar ele onde você quiser, eu não ter saber quanto é que tem na sua carteira naquele momento. Então, o primeiro ponto foi esse, assim, eu quis dizer, descentralização da informação, vamos dizer assim, né? Eu não ter mais a informação, né, do que é que está sendo feito com o dinheiro, né, com o token. O segundo passo, que a gente está crescendo muito, é descentralizar o cash-in, cash-out da entrada no token. Então, por exemplo, as emissões do token, a gente criou o conceito de banking node, que é, vamos dizer, agentes autorizados a emitir The Pix, ou fazer burn de The Pix. É isso que a gente está trabalhando agora. Então, não ter uma entidade ou duas, ter várias entidades, e a gente quer trabalhar para qualquer pessoa que, sem nosso controle, poder entrar e ser um
um emissor ou burn de DPIX dentro de uma rede federada, por exemplo. Esse vai ser o segundo passo. E o último passo é o que eu estava comentando, né? Eu acho que o passo que talvez seja o mais chave é, no momento que a gente tiver com a tecnologia certa, de fato, lastrear em Bitcoin. E isso é de uma forma que a mintagem não tem controle nosso. De forma que é possível isso tecnologicamente, mas existem desafios de liquidez hoje para fazer isso, né? De mercado mesmo. Então, esses são os passos que eu imagino, porque eu não defendo a descentralização só por hype, tá? Eu defendo porque eu acho que tira risco de cima de mim. A centralização traz risco e a descentralização tira risco. E no cenário que a gente está, que a gente tem uma guerra assíncrona, né? Se a gente for para o caminho centralizado, a gente ou vai ser capturado, com certeza, ou a gente vai deixar de operar, né? E se a gente for para o caminho descentralizado, eu entendo que se torna mais difícil a captura. Então, o cenário que eu vejo, eu já desenhei isso, já discuto muito isso internamente aqui, e pego muita ideia de pessoas do mercado, da gente caminhar para isso. Existem alguns protocolos que se discutiu aí, tem aqueles table sets, tem algumas coisas que a galera está trabalhando, e eu sempre fico acompanhando, estou em vários desses grupos, porque eu acho que é o caminho que tem que ser. Mas a gente tem que ver algo, na minha visão, antes de uma moeda exótica como o real ter isso, a gente precisa ver isso muito bem montado com dólar, né? Inclusive, eu estou sempre acompanhando e quero participar de alguma forma, nem que a Eulen ajude de alguma forma nessas iniciativas. É uma coisa que eu penso muito. Como é que a gente pode ajudar essas iniciativas da gente ter um token pareado a dólar com lastro em Bitcoin. Essas iniciativas eu acho boas, mesmo que não tenha um ganho imediato para a Eulen, vai ter um ganho de longo prazo. Então, a gente está tentando muito ver. Então, são esses passos. Assim, eu acho que é descentralizar o cash in, cash out, primeiro, e depois descentralizar o lastro. Isso é mais ou menos a forma que a gente está enxergando. Mas, cara, ser bem sério, eu não sei o tempo que isso leva. Isso pode demorar muitos anos, né? Principalmente esse do lastro, que envolve variáveis muito aquém do nosso controle, que é, por exemplo, formação de mercado e liquidez. Perfeito. Cara, uma coisa que quando você estava falando, eu pensei que você falou de tirar o risco do P2P. Eu sei que um dos principais riscos de uma pessoa ser P2P no Brasil é o cliente pedir estorno do Pix. E é por isso que, inclusive, muitos P2Ps falam que não, eu faço questão de trabalhar com KYC, porque senão o cliente vai lá e fica pedindo estorno e minha conta não fecha. Eu imagino que você esteja assumindo esse risco. Como lidar com esse risco do estorno do Pix? Cara, na verdade, isso é o risco de antifraude, né? O principal problema, a gente tem dois tipos de fraude hoje, né? Você tem o golpe do intermediário, esses malditos que enganam as pessoas vendendo coisas fakes na internet. E o segundo é a autofraude, que o cara pegou a cripto e diz, não mandei, né? E infelizmente, no Brasil, os caras são bem sofisticados hoje em dia. É surpreendente como a galera usa a inteligência deles para maldade, cara. Assim, é surpreendente. Assim, eu vejo cara que teria podia ser um puto empreendedor e ajudar a gente a atingir soberania e liberdade, mas o cara prefere ferrar tudo e atrapalhar a vida das pessoas. Então, assim, se você é um golpista e está vendo essa live, vá se ferrar, mano. Sério mesmo. Agora, o que eu quero dizer, assim, do ponto de vista de negócio, quando você tem que criar uma estrutura de antifraude. Então, assim, o QIC na entrada, tem certeza de que a pessoa de fato tem conhecimento da operação, a gente está criando todos os processos, limitar o primeiro depósito, criar um sistema reputacional interno, entendeu? Tudo isso envolve você, e principalmente uma forte parceria bancária. Porque se eu não tenho a menor condição, o meu negócio não se iria sustentar se eu tentasse colocar no Banco do Brasil, por exemplo. Porque o Banco do Brasil nunca ia ter a parceria necessária para defender o médio. Então, os caras tentam médio com a gente, mas a gente defende até o fim, entendeu? A gente teve
Cara, quase 100% de sucesso no médio até agora. Por quê? Porque a gente criou um sistema para defender o médio, entendeu? E tentar ao máximo identificar os golpistas. A gente, até recentemente, eu estou até tentando integrar melhor falei com a dona da SOS Golpe, porque assim, esses caras, e aí toda essa estrutura é cara, entendeu, cara? Tem que ter um cara fazendo, tem um cara que fica o tempo inteiro focado só em médio. Aí você tem que ter o advogado, aí você tem que ter o cara poxa, aí agora a gente tem que ter a estrutura para o Reclame Aqui, aí tem que ter a estrutura não sei o quê, aí tem que ter o cara que responde RDE, aí tem que ter o cara, entendeu? Então você começa a ter uma galera sendo gasta no antifraude. Isso eu estou falando só da galera que responde, porque ainda tem que ter o cara no sistema, fazendo um algoritmo de antifraude, fazendo todo tipo de processo. É uma estrutura cara para um P2P carregar. Então, quando chega médio, o cara tem que fazer na mão tudo isso. Aí não tem como o cara fazer. É um trabalho gigante, entendeu? Então, muitos P2Ps usam a nossa estrutura porque eles sabem que a gente vai defender o médio. Evidentemente que a gente também exige do P2P contraparte. Cara, eu preciso da evidência disso, da evidência daquilo, eu preciso que você me fale isso e tal, porque o cara aqui pediu médio. Mas é isso. Então, no tempo, a gente acaba criando uma base de pessoas bloqueadas muito grande. E eu costumo dizer assim que, infelizmente, eu também criei eu deixei de ser tão bonzinho, no sentido de que, cara, para mim, a vítima do golpe tem o mesmo custo para mim que o cara que dá o golpe. Então, e isso é um problema muito sério no Brasil, porque o analfabetismo digital é gigantesco. As pessoas caem em golpe com uma facilidade que eu digo, cara, não é possível que o cara caia num golpe desse, bicho. É surreal. Então, eu bloqueio o CPF da pessoa. Eu digo, cara, se a pessoa cair em golpe assim, também nunca mais vou lidar com essa pessoa. Não posso. Não posso. E ainda tem aquilo, né? Se a pessoa utilizou um ente estatal para pedir o dinheiro de volta, eu também já não respeito mais, né? Então, é lidar com essa realidade, cara. Assim, você tem que ter uma empresa profissionalizada, um grupo de pessoas, uma equipe, um time focado em antifraude. Essa é a verdade. E trabalhar com pagamentos é isso, né? Trabalhar com pagamentos é lidar com fraude. Já ouvi falar muito isso e, puta, vendo o encanamento da BIPA, vendo o que acontecia nos bastidores, assim, era muita dor de cabeça, assim, muita dor de cabeça. E é justamente isso, pessoa tentando usar a BIPA para lavagem de dinheiro, para fraude, sabe? Assim, era grande parte. E aí a pessoa vai lá e reclama no post no Twitter, reclama no post do YouTube, e aí você não pode responder, né? Meu irmão, a gente sabe porque você está bloqueado e a gente não vai te soltar. Não pode ter essa resposta. Precisa, não, vamos averiguar, etc. Mas, assim, grande parte das reclamações não são de pessoas que estão limpas, vamos falar assim. São as pessoas que estão na malícia querendo explorar o sistema, vamos falar assim. E aí foda, porque a empresa quer se proteger. Tipo, do ponto de vista pessoa física, Leta, não, beleza. Tipo, que é lavagem de dinheiro, na minha visão, como pessoa física, não existe. Dinheiro não pode estar sujo, ele é só uma tecnologia. Do ponto de vista de uma instituição, você não pode ter essa visão, senão você que vai preso, né? Exatamente. Cara, e eu sempre falo para os parceiros, né, de cara, o cara que mais acelera, o cara que está mais desesperado, normalmente é o cara que mais tem chance de ser golpista. Que é sempre assim o golpista, né? Pai, volta dinheiro, seu filho da mãe, começa a xingar. E, cara, é o seguinte, vamos devolver o dinheiro do cara. Aí, ponta aí. Entendeu? Vamos devolver o dinheiro do cara, não faz nada mais. A gente não vai. Não vamos lidar com esse cara. Tá bloqueado. Cara, os caras ficam loucos. De cara, o golpista, cara, quando ele vê que o esquema. É até prazeroso frustrar um golpista, cara. Não vou mentir para você. É uma coisa que, cara, se eu tivesse mais tempo, eu poderia dedicar minha vida a isso. Só ficar enchendo o saco dos golpistas. E eles se sentem empoderados, né? Eles sentem aquela coisa de o cliente tem sempre razão, então eu vou reclamar e eu tô na razão. Apesar de eu estar sendo filha da puta, você não consegue provar que eu tô sendo filha da puta, então eu tô na razão. É bizarro assim, esse comportamento. Isso é o quê? É o problema do nosso pensamento de vitimismo no Brasil. Né? De que o cliente é vítima, né? Que os empresários são malvados. Então, assim, a gente tira a responsabilidade individual das pessoas. Cara, o Pix mostrou muito isso, cara. Eu digo assim, e aí, cara, eu volto com uma questão mais filosófica, se você permite aqui um adendo. Que eu volto a tocar na questão do analfabetismo digital. A gente entrou na era digital, cara.
Não é uma opção. A gente não consegue pagar um boleto, basicamente, hoje, sem entrar na internet. Você não consegue voltar para trás. Então, só que as pessoas ainda estão no pensamento analógico. Elas não entendem que o mundo da internet é mais perigoso do que o mundo analógico. Que o que a gente tem costume de fazer? Trancar a porta do carro, trancar o cofre, trancar a casa. No mundo físico que a gente faz, você tem que fazer mais do que isso na internet. Mas quantas pessoas têm um 2FA? Quantas pessoas... Então, assim, o analfabetismo digital é tão grande. E como o mundo digital chegou, vai ficar esse caos, cara. Vai ficar esse caos por muitos anos, talvez décadas. E as pessoas, infelizmente, não vão aprender via educação. Elas vão aprender na porrada, velho. Para mim é que nem quando descobriram a eletricidade. A galera aprendeu tomando choque. É mais ou menos a mesma coisa. É golpe, golpe, golpe. O cara vai deixar de tomar golpe quando o cara vai aprender a não tomar golpe quando ele tomar golpe. Basicamente vai ser isso. Cara, tá bom, então não dá mais para eu ser trouxa aqui. Mas, infelizmente, eu queria poder dizer, eu queria ter uma mensagem positiva em relação a isso, mas é um processo de mudança, cara, histórica que a gente está passando. E as pessoas não entenderam que no mundo da internet, você é responsável pelo seu dinheiro, você é responsável pela sua informação, você é responsável pelos seus dados, né? E até as pessoas se tocarem disso, é um processo, né? É, dor de aprendizado, né? Vai ser, cara. E, cara, Caiu o Banco Master para mostrar. Caiu o Banco Master para mostrar, sem dúvida. Cara, é impressionante como o brasileiro sempre acha que é um malandro e não percebe que muitas vezes ele é um mané na situação, né? Não, deixa eu colocar um CDB aqui que claramente tem alguma coisa errada e não, eu vou colocar o dinheiro e no final o governo cuida de mim, assim, é de fuder, né? Volta para aquela crítica que eu acho que eu ia até te comentar uma vez, que é da regulação, né, cara? Que assim, a gente está vendo agora a regulação em cripto, né? E, poxa, uma regulação extremamente ofensiva que, ao meu ver, só está ferrando o pequeno. É o cara da startup. Porque eu gosto de deixar claro para as pessoas, eu vou me virar. Eu sei me virar. Eu tenho expertise e acesso a recursos, não meus necessariamente, mas talvez de outras pessoas, para me virar. Agora, o cara que está montando uma startup, o gamer lá, que está montando uma startupzinha, esse cara tá ferrado, velho. Ou seja, no final, só tirou a galera. E os bandidos, tu acha que bandido não tem condição de pagar a licença? O PCC não tem condição de comprar a licença? Claro que tem, entendeu? Então, o que eu acho é essa ilusão de que achar, que eu vejo, porque são dois mundos, né? Twitter e LinkedIn. Né? No Twitter, a galera puta com a regulação. No LinkedIn, os caras, ai, que legal, ai, que lindo. Eu fico, cara, que dois mundos totalmente diferentes. Então os caras ficam, cara, muito legal, a regulação vai proteger o investidor. Que proteger o investidor, cara? O investidor só vai pagar mais caro. Eu acho que isso volta para aquela ilusão de que o regulador, de fato, tem competência. Isso é um problema de incentivo, né, cara? Porque, assim, o regulador, ele não está incentivado a proteger a reputação dele. Como, por exemplo, um auditor financeiro, um agente privado está. Tanto é que a gente viu aí, Banco Master dando esse pau. Não estava regulado, não passou para a auditoria do Banco Central, não teve licença. Aí a gente vê os hacks que tiveram no Banco Central que pegaram, acho que eram 5 empresas que faziam mensageria lá. Todas elas foram autorizadas pelo Banco Central. E aí? Então o que acontece é, ninguém do Banco Central sofre, ninguém é punido, ninguém perde nada quando essas coisas acontecem. Né? Enquanto, por exemplo, ou quando a Receita Federal deixa vazar dados. Não acontece nada com ninguém. Então, isso dá uma informação errada para o mercado, na verdade. Porque as pessoas acham que, poxa, se está regulado, está auditado, está seguro, está não sei o quê. E não está. E não está. Se tivesse auditado por uma Ernst Young, que essa sim tem preocupação com uma Deloitte, essa sim tem preocupação com a reputação. Tanto é que quando teve o caso da Enron, a maior do mundo era a Arthur Andersen. O que aconteceu? Quando a Enron teve a fraude na Enron, lá no começo dos anos 2000, a Arthur Andersen quebrou. E depois de muitos anos, que nem era tanta culpa dela e tal, mas foi só isso, a reputação dela evaporou. Deixa eu fazer um advogado do diabo aqui, então. E o caso das Americanas? Porque é uma empresa na bolsa que acredito que deveria ter uma auditoria e é tudo privado. E assim, eu como Bitcoiner, para mim, assim, isso mostra que
sim, com certeza os entes públicos, assim, a gente não precisa comentar como eles estão ruins. Mas mesmo no mercado tradicional, no mundo privado, ainda tem muito, Tem vamos ser golpe, bem, claro. muito Mas, assim, golpe mas que, não tem, assim, mas não é um chain, não tem, sabe, um chain não tem como você fazer isso. Em todas as outras formas, tem, eu, no eu, fundo, con- né? eu concordo com você, mas a CVM também não autorizou nada, não passou nada pela CVM. Então, assim, eu concordo com você nesse aspecto que, inclusive, isso vem um problema anterior, que é a inflação, eu acho também. Né? A inflação acaba gerando isso. O dinheiro fraco também gera esses incentivos. Mas mas o ponto é isso, assim, eu acho que a reputação tem muito mais valor para um agente privado do que para um agente público. E como resultado disso, quando o mercado interpreta que o agente público regulou, ou auditou, ou fez alguma coisa, o mercado toma uma decisão errada. Porque ele acha que não tem risco ali. E tem. E tem. Né? Então, cara, tá aí o Pix e tudo que a gente sofreu esse ano. Tá aí. Não estava auditado, regulado, tudo certinho, e aí? Então, quando eu vejo a galera falando, vamos fazer a regulação, falta. Porque eu já vi gente aí falando, falta regulação nesse negócio do Banco Master de cara. Cara, passou pelo regulador, cara. E no mercado que vai ser a mesma coisa, cara. Toda essa história de regulação vai. Anote o que eu estou dizendo. Dá 5 anos vai ter mais golpe aí, vai ter mais sacanagem. Vão passar, vão dar licença para um cara que vai fazer um mau golpe no mercado. Pode anotar o que eu estou dizendo. Vai acontecer isso. É sempre assim. Não, isso é interessante falar que, assim, você falou é sempre assim, é verdade. Tipo, um exemplo que não tem nada a ver com o mundo do Bitcoin e cripto. É empresas de inteligência artificial. A OpenAI começa a crescer e se destacar 1 ano e meio, 2 anos atrás, com a primeira atitude deles ir para o governo americano e propor regulações. Por quê? Porque eles entendem que as outras startups que estão atrás deles nesse processo de amadurecimento vão ter mais dificuldade para fazer toda a parte de compliance, custos jurídicos, etc. Então, assim, para mim é um pouco ruim, de fato, mas para os meus concorrentes é muito pior. Então, no Delta, para mim é bom. É o que o pessoal chama de chutar a escada, né? Você já subiu a escada e você chuta a escada para os seus possíveis concorrentes. É isso aí. E eu acho que é o que a gente está vendo no Brasil, cara, hoje. Para mim é muito claro, cara, essa regulação. É reserva de mercado pura, descarada. Quem não enxerga isso tem que ser muito, muito inocente, velho. Mas tudo bem. Eu acho que, realmente, mas também não está nada fora da expectativa, tá, cara? Eu sempre achei que fosse assim mesmo. O game é esse, eu tenho que sempre me adaptar, mas isso não significa que eu não fique revoltado, triste, muito chateado em ver isso acontecendo, porque eu sei que isso vai encarecer para o cliente, inevitavelmente, seja por causa do IOF, porque eu acho que vai ser cobrado IOF de tudo, seja por causa dos custos que vão aumentar, os custos intangíveis que vão aumentar para todas as empresas do mercado. Né? Então, intangíveis não, os custos internos, né? Não é intangível, vai ter custo real, custo que você vai detectar ali. Advogado a mais, regulação a mais, compliance a mais, que vai estar na margem do preço e a gente que vai pagando Bitcoin Exatamente. 1%, 2% mais caro. Aquela história, né? Não tem como um empreendedor olhar para isso e ficar feliz sabendo que ele vai gastar, sei lá, mais com advogado do que com engenheiro e produto. Entendeu? Fica, porra, cara, lá se vai. Você vê, mas é o game, né? Volto para falar do Nirvana. Queria eu não ter que precisar de nada disso. Mas eu lido com o mundo real e eu tenho que reagir a ele. Cara, uma coisa que a gente conversou por fora, que eu acho que faz muito sentido trazer aqui, é que tem muita gente, porque você fez agora uma distinção legal entre Twitter e LinkedIn. Tem muita gente no Twitter, que é aquele pessoal mais paranoico, que mais também não sabe direito como funciona a realidade, que acredita que o DePix é usado principalmente para lavagem de dinheiro. Como você responde a isso? Cara, primeiro, a gente faz todos as análises que qualquer exchange faz. Tá? Quando entra o dinheiro do cara, a gente faz checagem, CPF, faz tudo que a gente tem que fazer. E exatamente com o back-office que qualquer exchange faz. E a gente tem um valor, o ticket do DePix, cara, é de R$5 mil, de até $1.000. Então, assim, cara, isso diminui demais o risco de lavagem de dinheiro. O cara tem que ter um exército de CPF, cara, para lavar o dinheiro, por exemplo, do PCC, esse valor. O desafio, cara, vai ver os valores que o PCC usa aí para lavagem de dinheiro.
Então, assim, é uma coisa extremamente de varejo, não tem menor, assim... Eu acho muito interessante essa acusação, que eu acho que assim, tem muitas maneiras muito mais práticas e mais fáceis do que querer fazer usando a minha estrutura, entendeu? Que, cara, eu tô dizendo... E normalmente, a gente tem um check-up interno, a gente checa com o banco, tudo está sendo feito com o banco, está passando junto com o banco. Então, para mim é uma acusação de quem não entende. Basicamente é de quem não entende. O cara usou The Pix para lavar dinheiro. Cara, primeiro, não sei nem se as pessoas entendem o que significa lavar dinheiro. Mas tirando isso, cara, é simplesmente um trabalho hercúleo você querer fazer. Cara, e se o cara tiver um exército de CPF para fazer isso, não vai ser com uma estrutura que ele vai fazer. Tem várias estruturas aí no mercado que ele pode fazer. E se o cara tem um exército de CPF disponível, ele pode fazer desse jeito. Aí, beleza, outra coisa. Para você ter noção, a gente tem check-up até de interno, junto com o nosso banco, a gente checa até a ISP, né? Instituição de pagamento que está fazendo o depósito. Se a gente detecta que está vindo uma instituição, por exemplo, que seria um ataque de CPF farm, como esse que eu falei, se a gente detecta uma volumetria atípica de uma determinada instituição, a gente vai investigar na mesma hora. Então, assim, cara, eu não tenho interesse nenhum de fazer essa operação se ferrar por causa de um cara que quer lavar dinheiro, entendeu? Tudo que o mercado, as melhores práticas possíveis de pagamentos que existem no Brasil, a gente tenta realizar. Boa. Cara, uma outra coisa que você comentou por cima é sobre essas novas regulações. Como elas afetam especificamente a Eulen? Assim, atrapalha algum plano de futuro, alguma coisa de projeto, integração com alguma camada, sei lá, Liquid, Lightning, Arc, Fed, ou no fundo vocês já estavam pensando que isso ia acontecer e não afeta quase nada? Então, a gente talvez, isso pode dificultar uma coisa que me poderia estar ali escrito, como é que vai ser com a Lightning, né? Porque na Liquid, por exemplo, eu consigo mostrar que é possível, pelo menos, o tracking de endereço. Agora, na Lightning, nem isso eu consigo mostrar. Na Lightning, uma vez que saiu o seu nó, de fato, não tem mais tracking. Pode passar por 1 bilhão de nós. E aí eu vou perguntar, cara, amanhã, então você vai tirar o acesso da Lightning para o brasileiro? Isso é a decisão do nosso regulador, que eu não duvido, tá? Do jeito que o nosso regulador é tirar a Lightning do brasileiro, eu acho assim... Então, assim, vai ser um processo que vai envolver muita negociação. Evidentemente, não sou só eu afetado, a gente está falando de mais gente afetada nesse processo. Mas o que tiver que ser adaptado, vai ser adaptado. O que eu acho é que está muito recente para eu dar uma opinião firme sobre tudo que vai ser feito. O que eu tenho certeza que vai acontecer, e não importa o quanto você tente fugir, eu acho que se você vai passar pelo sistema bancário e está regulado de alguma forma, vai ter IOF. Mas eu vou mudar para Bitcoin, vou mudar para alguma... Cara, saiu do endereço da corretora ou da sua wallet, foi para outro wallet, eu tenho certeza que os caras vão exigir IOF. Então isso eu acho que não vai ter como mudar, porque os caras querem dinheiro, cara. No final, os caras querem dinheiro e eles vão dizer. E verdade seja dita, o mercado de cripto no Brasil é um mercado de câmbio, todo mundo sabe disso, né? Então, tem um lado, normalmente, eu vou falar um sacrilégio aqui, mas eu ia falar da seguinte forma, tem um lado bom que regulariza esse câmbio, né? Mas isso não é um lado bom, porque eu não vou dizer que isso é um lado bom, porque a gente não deveria nem ter se preocupar com isso. Mas esse seria o lado positivo. Mas eu acho que tudo, a galera está dizendo, é só stablecoin que vai ter. Cara, eu duvido que seja só stablecoin. Eu te juro. Porque se tiver o IOF no Tether, o cara vai usar o Bitcoin para fazer a mesma função. Só dá um trabalhinho a mais ali, mas ele vai fazer a mesma coisa, ou no Ethereum, ou não sei o quê, ou tal. Entendeu? Aí a galera vai tributar do mesmo jeito. O regulador também não é tão bobo. Ele quer o dinheiro. Eu acho que de tudo que está acontecendo, o mais garantido é que ele vai pegar o dinheiro que ele quer. Isso eu acho que não vai deixar acontecer. Agora, os jogos nas outras coisas, nas interpretações, na rede, aí eu acho que é muito lobby, entendeu? Não, e pensando aqui no que você está falando, cara, eu não lembro se é o Banco Central ou qual parte da Receita, mas assim, eu já vi gente do governo falando no Bitcoin como uma exportação ou importação, sabe? Não é uma moeda, é uma coisa que, de fato, se você considera assim, faz sentido na compra ou na venda do Bitcoin já está inserido o IOF.
E assim, de novo, não é o que o Caio Leta quer, é o que, se você vê o que eles estão acenando, faz sentido o mercado evoluir nessa direção, né? Assim, eu acho que é meio inevitável, como eu disse, a única função de uma regulação é aumentar o preço para o usuário final. Então, todo mundo sabe que 19 de novembro do próximo ano, o spread aqui vai estar maior do que lá fora. O spread que a gente já tem, que é o dólar Bitcoin aqui no Brasil, vai estar maior, porque vai ter, com certeza, IOF e, com certeza, os custos regulatórios. Então, vai estar maior. Então, ou seja, a regulação serviu para quê? Para o investidor pagar mais caro. Foi para isso que serviu a regulação. Então, você que é investidor de Bitcoin, você que acredita, você está morto de feliz aí pela regulação, você vai pagar mais caro, cara. É isso que vai acontecer na prática. Desculpa aí se eu estou falando para o seu público, se tem muita galera do LinkedIn aí, Caio, mas eu deixei o recado para eles aí. Não, eu acho que eu tenho menos galera do LinkedIn. mais Twitter. Eu acho que a minha galera é mais Twitter que LinkedIn, ou pelo menos espero eu, senão eu tô fazendo alguma Mas é coisa isso. muito errada com a minha vida. O pessoal, parabéns, o recado pessoal do LinkedIn, parabéns, cara, vocês vão só conseguiram fazer que todo mundo pague mais caro, é isso que conseguiram no final de toda essa história. É por isso que teve post, eu não lembro a moça, mas uma moça da mercado do Bitcoin falando que era uma coisa ótima e que o mercado amadurecendo e etc, etc. Pro mercado do Bitcoin faz sentido pensar assim, eles são quem consegue pagar o advogado, o custo jurídico e chuta a escada das próximas startups que poderiam tentar competir com eles, né? Mas, cara, eu acho que do jeito que os caras fizeram essa regulação, te juro, cara, que eu acho que foi tão exagerada a regulação soviética que a gente teve aqui, cara, até para o mercado Bitcoin eu acho que vai ficar complexo, cara. Porque vai ter que ter proof of reserve, segregar, fazer todas aquelas coisas de caramba. É gasto, entendeu? E aí o mercado vai para as internacionais, entendeu? É isso. Porque o produto local é ruim. Cara, o ponto é que nem protecionismo, né? Você quer obrigar o brasileiro a pagar caro por produto ruim. Que é isso que estão querendo fazer. Vamos pagar caro por produto ruim. Aí o que o cara vai fazer? No mercado como de cripto, o cara vai conseguir operar lá fora e ele vai operar lá de fora que tem um produto melhor. Você comparar a experiência das exchanges internacionais com uma... Peço perdão aí o pessoal do mercado Bitcoin, mas só exemplificando vocês. Com o mercado Bitcoin, em verdade, não dá para comparar, entendeu? E eu falo um cara que uso, entendeu? Uso as exchanges, testo, tudo. Então, não dá para comparar. No final, o consumidor, por mais que regulação, o consumidor vai procurar a solução para o serviço da necessidade que ele tem. Não adianta você querer ser que nem a estrela e criar um mercado aqui, só compre meus brinquedos, né? Alguma hora vai vir brinquedo da China, amigão. É mais ou menos isso mesmo. Perfeito. Brinquedo da China, para quem não sabe a Binance, mas está perfeita a analogia. Cara, e como você vê a Eulen evoluindo nos próximos anos? Você comentou aqui ano passado sobre a Argentina, você falou que também no The Pix não é o único produto, então quais outros produtos vocês estão construindo? Quais novas features vocês estão planejando? Assim, qual é o futuro da Eulen se tudo der certo nos próximos 5 anos, na sua visão? Puxa, 5 anos? Aí... Pode ser 2, se preferir, né? 5 anos muda muito rápido pra gente. Assim, a gente vai fazer 2 anos agora, 15 de janeiro, né? Que foi lançado o The Pix. É uma empresa muito nova ainda, né? E eu ouso dizer que pelo menos a gente teve um feito para uma startup, que é muito raro, de conseguir um product market fit com menos de 2 anos. Tá? Então a gente encontrou um produto, a gente encontrou um público, a gente está rentável. Evidentemente a gente vai ter que ajustar tudo que vai ter aí com essas regulações locais no Brasil, mas né, isso é given, né? Não é o que tem a opção. E a gente... Mas qual a razão? Assim, eu cheguei para os anjos e para a equipe e disse, cara, eu queria testar essa tese que se provou no Brasil. Será que essa dor que se provou no Brasil é uma dor igual na Argentina, por exemplo, ou em outros cantos do mundo? Eu acredito que sim, mas eu quero testar. O meu objetivo é todo o Global South, tudo que tem dor parecida com a do Brasil, controle de capital, totalitarismo e todas essas coisas, né, que a gente já conhece a nossa história, ver se o nosso produto se encaixa. Se isso der certo, normalmente é um teste, se isso der certo, aí eu tenho uma empresa de um nível internacional com, ao meu ver, um valuation bem mais interessante do que eu acho que é o valuation de uma empresa só atendendo o Brasil, né? Então, basicamente, evidentemente eu tenho interesse muito grande em deixar isso internacional, porque
Eu sou capitalista, eu gosto de dinheiro, não nego isso para ninguém. Agora, os outros produtos que a gente vê é tudo para atender o indivíduo soberano. Então, a gente tem parcerias que a gente está formando muito forte para conseguir fazer o white label de criação de offshores e afins, que é a perna que falta, ao meu ver, dentro da nossa grade de soluções que a gente oferece para os nossos parceiros. Então, a gente quer deixar estruturas offshores, onde as pessoas possam proteger seus patrimônios e tudo mais. Novamente, a gente tem parceiros que fazem isso, então a gente quer usar isso dentro da nossa base, ou seja, conseguir, com essas parcerias, produtizar uma solução de forma que o nosso parceiro, né, o P2P, por exemplo, consiga vender isso. Entendeu? Esse é o que eu estou trabalhando. Existem algumas complexidades aí, mas seria o produto. E como a gente tem uma base grande, graças a Deus a gente chegou numa base boa, a gente tem outros produtos que estão sendo analisados, produtos que envolvem coisas relacionadas à soberania, desde VPN até algumas inovações no próprio Nostro ER que a gente está pensando, mas tudo isso são ainda muito a nível de ideação. O que está mais sólido é eu quero resolver as dores latentes, que são a parte bancária, financeira, regulatória, e a parte societária offshore, entendeu? São essas as coisas que eu acho que tem que ser, queremos traduzir para que todo indivíduo soberano tenha o máximo de liberdade de onde deixar os ativos deles, de onde proteger seu patrimônio, de onde e poder circular pelo mundo livremente, vamos dizer assim, né? Então a gente está trabalhando nesse sentido. Evidentemente, isso pode demorar, eu não acho que é uma coisa rápida, tá? Nenhum produto que a gente realmente faz muito rápido. A gente tem muito teste, como eu digo, a gente não tem a filosofia de build fast, break things. Apesar de eu entender essa filosofia, a gente realmente acha que quando a gente lança um negócio, a gente tem que estar muito certo por causa dos nossos inimigos, né? Das pessoas que têm interesse em destruir a gente. Então a gente tem que construir de uma forma que esses vetores de ataque sejam protegidos. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, Caio. Não, respondeu bem. Cara, tem alguma coisa sobre a Eulen, sobre o ThePix, que eu acabei não perguntando e que você acha que é interessante falar para o nosso público? Cara, não que me venha à mente. Eu gosto de deixar claro, né, o ThePix para o público, assim. Guardar ThePix é um risco. Ele é uma shitcoin. Em nenhum momento eu falo guarde ThePix. Eu não ganho dinheiro com você guardando ThePix, tá? Você só está me trazendo risco. E trazendo risco para você também, porque você está tendo a gente como contraparte em um negócio que não é nem sequer nosso interesse ficar segurando. Então, eu realmente não recomendo ninguém guardar ThePix, eu recomendo as pessoas usarem da melhor forma que elas quiserem para atender às necessidades delas. Mas guardar, eu acho que é uma coisa que... Saiba que ao guardar você está tomando risco. Você está tomando risco do real em si, você está tomando risco da contraparte, no caso a Eulen, que podemos ser capturados, podemos ser hackeados, pode acontecer todo tipo de problema com a Eulen. Então a gente tenta tomar as melhores medidas para isso não acontecer. Mas todo tipo de problema pode acontecer. Então, por favor, em nenhum momento passe pela sua cabeça que o ThePix não é uma shitcoin. Ele é uma shitcoin. Mas o real brasileiro também é. E o dólar também é. Então, use as shitcoins para a sua soberania, da melhor forma que você pode. Mas, de forma nenhuma, ao meu ver, se deve rodar uma coisa. E eu estou falando eu como criador. Você não vai escutar isso da galera que tem stable BRL. Você não vai escutar o jeito que eu faço. Você não vai escutar os que eu chamo, não são nem concorrentes, eu acho que até porque a gente tem várias parcerias com essas também. Meu approach não é ele deixar tranquilo guardando ThePix. Não fique. Pronto, esse é o meu recado principal. Boa. Daí, só para fechar, cara, tem uma frase que eu gosto muito, que no fundo é uma equação, que é dor mais reflexão igual a progresso. Daí eu queria te perguntar, ao longo dessa sua jornada aqui, sei lá, já é quase uma década no ecossistema, o que te causou uma dor e que você tirou uma lição disso, sabe? Ou seja, o que você pisou num tomate, sabe? Foi pego num contrapé e o que você aprendeu com isso? Cara, a principal dor que eu já tive, não queria entrar demais nos detalhes, mas sempre foi relacionada à custódia. Eu acho que o nível de responsabilidade
de custodiar saldo de terceiros é extremamente alto. E o Bitcoin, ele trouxe o nível de custódia, ele de fato trouxe a custódia de volta para as pessoas. Né? Quando eu entendi isso, e aí no mercado, e as pessoas a gente está tão acostumado, e a forma que as exchanges foram feitas, meio que refletindo as corretoras do mercado tradicional. Entendeu? E não é a mesma coisa. Porque o risco é muito diferente, essa questão da custódia. Olha o tanto que já foi hackeado. Né? Olha o tanto de problema que dá. Então, eu realmente acho, cara, que a dor que eu tive foi, como CFO de 2 exchanges, cara, não dá para defender custódia. Só se pode defender autocustódia. Eu só enxergo o valor na autocustódia. É ilusório achar que custódia, ao meu ver, uma empresa ter custódia está resolvendo algum problema. Eu acho que não está. Eu acho que as empresas que têm custódia não entendem o tamanho do risco. Então, eu realmente acho que e é um desafio. Eu entendo o desafio. Eu entendo o desafio da pessoa sair do conforto do conforto ilusório do mundo fiduciário e agora ter autocustódia dos seus ativos. Eu entendo a dificuldade, a quebra de paradigma, mas it's the only way, entendeu? Porque o caminho intermediário, cara, uma empresa custodiar, ela deveria cobrar por essa custódia, entendeu, cara? Ela deveria cobrar e caro por essa custódia, porque é muita responsabilidade. Então, assim, eu acho que isso é uma lição que eu já passei e, assim, já dormi mal por muito tempo por causa dessas questões de custódia. Fiquei, caramba, cara, que situação. Hoje, e desde então eu digo, cara, não quero ter custódia de ativos digitais de ninguém. Por mim, a gente só trabalha com autocustódia para sempre. Por isso que eu acredito em construir DeFi no Bitcoin, exchanges descentralizados, porque eu acho que esse é o caminho certo hoje. Não, maravilha. E assim, cara, eu concordo totalmente. Assim, eu lembro de discussões internas da BIPA, que é isso, assim, você não ganha dinheiro nenhum a mais para fazer a custódia e é um vetor de risco muito grande, assim. Eu lembro que eu sempre defendia, vamos criar umas caixinhas que nem no Nubank, que aí pelo menos o cara passa para a caixinha do lado, que a gente vai fazer um multisig para ele, que aí passa a ter a capacidade de cobrar um pouco, porque a gente já está fazendo a custódia de qualquer jeito. Por que não monetizar um pouco em cima? Exatamente. Porque é justamente em cima dessa dor, assim, né? Essa dor de que, você está assumindo um risco gigantesco, assumindo a questão de custódia para tanta gente, e você não ganha nada por isso, literalmente nada. Então, assim, concordo 100% com você. Exatamente. Isso está precificado errado, entendeu? E essa precificação errada gera esses problemas, hacks e perda de fundos. Isso está precificado errado, essa é a verdade. Perfeito. Cara, eu esgotei aqui tudo que eu ia te perguntar, então queria basicamente te agradecer pelo seu tempo. Tipo, acho que foi muito legal, assim, eu confesso que eu gosto do ThePix, já usei uma vez ou outra, mas nunca me aprofundei nos detalhes, então, assim, é um privilégio poder conversar contigo, o fundador, o dono da visão, e pegar todas essas nuances. Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo, eu tenho certeza que o pessoal em casa vai curtir bastante essa conversa. Cara, agradeço demais, cara. Qualquer coisa, estamos aí sempre. E quem tiver dúvida, é só chamar. Eu estou no LinkedIn, também estou no Twitter, mas eu realmente reconheço que eu não sou muito ativo em redes sociais. Mas qualquer coisa, é só chamar, galera. Estamos aí. E na página da Euler.app também podem mandar e-mail lá. Eu sempre... Eu não consigo ler todos, mas todos os e-mails eu leio alguma hora. E tamo junto. Valeu, cara. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, cara. Obrigado. Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet. Like 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 triple B. Mark, you sure? Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing.